A Sociedade Esportiva Palmeiras contratou a LF Promoções para treinar a equipe profissional de futebol do Palmeiras, como também para supervisionar todas as equipes amadoras do clube. Tanto o treino quanto a supervisão deveriam ser prestados especificamente pelo seu sócio, o Filipão. A remuneração pelos serviços prestados era integralmente percebida pela pessoa jurídica, LF Promoções. A Receita Federal entendeu que essa operação societária se tratava de uma simulação, ou seja, o sócio Felipão, tentando fugir da tributação do imposto de renda pessoa física, constituiu essa empresa contratada pelo Palmeiras. De acordo com a Receita, tanto o Felipão quanto o Palmeiras agiram em conjunto para fraudar os cofres públicos e, por essa razão, cobrou mais de 2 milhões de reais a título de imposto de renda e aplicou multa de 150 sobre o valor supostamente sonegado. Para você entender como essa cobrança caiu e o Filipão não foi cobrado daquilo que foi acusado, você tem que ficar até o final. Então vem comigo. Meu nome é Lonisa, sou advogada tributarista e contadora. Além disso, professora universitária com mestrado e doutorado em andamento na área de direito tributário. O canal foi criado com a intenção de falar sobre planejamento tributário, economia tributária, direito tributário, tributação e atualidades da área. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, comece a nos seguir e ative o sininho de notificação para que você acompanhe de perto todos os vídeos relacionados aos temas postados aqui no canal. Tenho certeza que você fará muito bom uso das informações e do conhecimento aqui compartilhado. E não por isso, eu agradeço muitíssimo pela ajuda. Em primeiro lugar, importante mencionar que tudo que será mencionado nesse vídeo possui finalidade única e exclusivamente acadêmica para fins de estudo de casos sobre economia tributária e planejamento tributário. E todas as informações obtidas são públicas e podem ser extraídas tranquilamente do site do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é um órgão administrativo que julga discussões de direito tributário no âmbito da União do Estado Federal. Bom, nossa história começa com a constituição da empresa LF Promoções, Serviços e Representações Limitada, cujo capital social foi constituído a percentagem de 95% integralizado pelo sócio Felipão e 5% integralizado por Olga, sua esposa. Há mais de 20 anos, a Sociedade do Palmeiras contratou a empresa LF Promoções para que ela treinasse o time profissional do Palmeiras e também supervisionasse as equipes amadoras do time. É importante ressaltar que todas essas obrigações contratadas entre as empresas deveriam ser prestadas exclusivamente pelo sócio Filipão. O contrato previa uma remuneração de mais de 2 milhões e 300 mil reais a serem pagos pelo Palmeiras a LF Promoções, cujos sócios, como eu já falei, eram o Felipão e sua cônjuge. Mesmo tendo a empresa apresentado notas fiscais de prestação de serviço e tendo recolhido o imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e imposto sobre serviços, entendeu a Receita Federal que os serviços foram prestados de forma individual e personalíssima pelo sócio da empresa LF Promoções, Luiz Felipe Scolari. Assim, considerando que os serviços em verdade foram prestados pela pessoa física Felipão, teria o técnico omitido rendimentos tributáveis na declaração de imposto de renda da pessoa física e praticado simulação. A simulação é um instituto do direito conceituado pelo direito civil como sendo a criação de uma situação jurídica que não existe. Nesse caso, teria o técnico Felipão criado uma pessoa jurídica que, na verdade, não existia. O que existia era ele mesmo prestando serviços ao Palmeiras. Ou seja, a Receita entendeu que o Filipão criou a empresa com a única finalidade de sonegar tributo e cobrou a diferença como se o serviço tivesse prestado por ele, enquanto pessoa física. Vamos colocar na ponta do lápis a diferença de tributação entre a pessoa física e a pessoa jurídica? Vamos lá. O valor contratado foi de R$ 2.318.923,87. Vamos verificar a carga tributária incidente sobre esse valor, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A pessoa jurídica incidiria o PIS e a COFINS a um valor aproximadamente de R$ 84 mil, incidiria imposto de renda à pessoa jurídica a um valor aproximado de R$ 111 mil,
Também incidiria a contribuição sobre o lucro líquido no valor de quase R$ 67 mil e o imposto sobre serviços de quase R$ 116 mil. A pessoa jurídica LF Promoções recolheu todos esses tributos, que somados resultariam no valor recolhido de mais ou menos R$ 378 mil, equivalente a uma carga tributária de 16% sobre aquilo que foi contratado. Por outro lado, na pessoa física incidiria o INSS patronal a um valor aproximado de R$ 464 mil, o INSS do empregado, que naquela época estava a singelos R$ 138, o imposto de renda pessoa física, equivalente a R$ 637 mil, e o ISS, que é o mesmo sobre o valor total de quase R$ 116 mil. Duas observações devem ser feitas aqui. A primeira é que a carga tributária na pessoa física equivaleria a 52% daquilo que foi contratado no valor aproximado de R$ 1.200.000. A segunda observação é que só o Filipão, enquanto pessoa física, teria que recolher 32% do valor contratado a título de tributo. Isso é exatamente o dobro do que a empresa em que ele era sócio recolheu aos cofres públicos. E ainda digo mais, a autuação se refere apenas ao imposto de renda, que equivaleria a uma multa de mais ou menos R$ 637 mil. A Receita aplicou uma multa, pasmem, de quase R$ 1 milhão e com uma atualização de quase R$ 500 mil, o Felipão teria que pagar, aí na visão da Receita, mais de R$ 2.100.000. Isso só de imposto de renda, multa e atualização. Se a gente considerar o INSS patronal, o INSS empregado e o imposto sobre serviços, só de tributo ele ia pagar quase R$ 2.600.000. Ou seja, era melhor ficar desempregado. Que viagem é essa, velho? Porém, meu povo, mesmo diante das acusações de dissimulação e conluio, a autuação foi baixada e afastada. Em primeiro lugar, porque a LF Promoções foi constituída muito antes da contratação do Palmeiras. Então vamos raciocinar. Como que a fiscalização acusa o Filipão e o Palmeiras de uma fraude, considerando que essa empresa foi constituída muito antes dessa contratação? É quase um Minority Report. Você ainda não praticou o crime, mas vai praticar. Por isso você deve pagar. Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Em segundo lugar, toda a contabilidade da empresa foi feita. Não existia confusão patrimonial, confusão pessoa física, pessoa jurídica, não existia desvio de finalidade. Tudo foi corretamente contabilizado, provado documentalmente, todos os tributos foram recolhidos. Ou seja, tudo foi feito conforme prevê a legislação para esse tipo de situação, o que confirma que tudo foi feito da maneira como tinha que ser. Em terceiro lugar, não existia qualquer vínculo empregatício entre o Felipão e a Sociedade do Palmeiras à época dos fatos. O que existia efetivamente era a prestação de serviços. E se não existia vínculo empregatício, então não poderia a Receita Federal cobrar imposto de renda do Filipão como se empregado do Palmeiras fosse. Em quarto lugar, não existia qualquer vedação na legislação tributária ou até mesmo na legislação civil que impedisse uma pessoa jurídica de prestar serviço personalíssimo, que é quando é prestado por aquela pessoa específica, porque possui um conhecimento específico para aquele serviço. Se a gente considerar que uma pessoa jurídica não pode prestar um serviço personalíssimo, então vamos acabar com os escritórios de advocacia que têm nome de sócio. Tributar só o sócio enquanto pessoa física. Olha para as ideias erradas, né? Eu não assumo esse BO. Isso obviamente é um absurdo e foi por isso que a autuação foi afastada. Economizou, portanto, a LF Promoções, com essa sistemática legal de prestação de serviços, metade do que uma pessoa física pagaria, mais de R$ 350 mil. Vejam, esse é um caso muitíssimo interessante que trata da economia tributária de forma lícita, assim como tantos outros que acontecem no direito tributário. Como vocês viram, de forma legal, com base em regras jurídicas e sem praticar nenhum crime, a autuação ela foi baixada e o planejamento tributário foi considerado legal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo exposto aqui. Eu peço gentilmente que não se esqueçam de curtir e compartilhar para que o alcance seja cada vez maior. Conto muito com vocês e agradeço na mesma medida. Muito obrigada e até logo!